E essa edição começa com uma prova assustadora da vulnerabilidade do Brasil ao crime internacional e ao terrorismo. Uma quadrilha transformou dezenas de imigrantes sírios em cidadãos brasileiros, com certidão de nascimento, identidade, título de eleitor e passaporte. A reportagem exclusiva do Paulo Renato Soares e do Tíndaro Menezes mostra como foi que isso aconteceu no Rio de Janeiro, a sede dos Jogos Olímpicos do ano que vem. 8 meses de investigação e os policiais chegaram a este endereço na zona norte do Rio. Polícia Civil. Aqui vive Ali Kamel Ismael. Ele é sírio e tem visto permanente para morar no Brasil. Aos 71 anos, não chamava a atenção. Mas os investigadores descobriram que ele é personagem importante num golpe audacioso. Fazer outros sírios se tornarem brasileiros, de papel passado e com documentos acima de qualquer suspeita, ou quase. A polícia já identificou 72 sírios envolvidos na fraude, inclusive a mulher dele, Bassema Alasmar. Que cidade a senhora nasceu? Aqui no Brasil. Ele não lembra, não. Ah, a senhora não sabe onde nasceu? Não lembra. A polícia diz que Ali Kamel Ismael era o anfitrião de grupos que vinham da Síria e de outras partes do mundo. E antes da mudança de nacionalidade, ele oferecia uma espécie de pacote de turismo, com direito a passeios pela cidade e tradução. Cartões postais, praias, tudo registrado. Depois vinham os negócios, que começavam neste cartório de registro na zona oeste da cidade. Com a ajuda de um funcionário e um ex-funcionário, os sírios conseguiram um milagre. Nasceram de novo, como brasileiros. A investigação mostrou que a fraude acontecia nos livros de registros de nascimento, nas certidões de nascimento. Uma perícia revelou que foi um trabalho grosseiro. Os livros têm folhas soltas, rasuradas, adulteradas e até coladas. Mesmo folhas que já tinham sido canceladas no passado foram usadas para criar uma certidão com as informações dos sírios. Os documentos registram que eles nasceram no Rio de Janeiro entre as décadas de 1960 e 1970. Mas os investigadores afirmam que as fraudes aconteceram entre 2012 e 2014. Eles dizem que Jorge Luiz da Silva, o funcionário do cartório, arrancava as folhas dos livros e levava para Davi dos Santos Guido. Guido é um ex-funcionário que, segundo a polícia, foi demitido do cartório depois de outra investigação de fraude. Ele fazia o registro dos sírios como brasileiros em casa. Depois, Jorge recolocava as folhas no lugar. Você adulterou as certidões? De jeito nenhum, hein? E o que você declara sobre as acusações que estão sendo feitas? Que é isso, rapaz? Eles arrancavam as folhas dos livros cartorários, são mais de 4 mil livros cartorários, arrancavam aquelas folhas originais e o funcionário enxertava, né, aquela nova folha na certidão de nascimento naquele livro cartorário, ou seja, deixava de existir um brasileiro, né, nato, ou naturalizado, para dar origem a um sírio supostamente brasileiro. A dupla nem se preocupou com a escolha das informações que eram registradas. Todos os sírios se tornaram brasileiros com certidões feitas bem depois do dia do nascimento. São os chamados registros tardios. Pelo que está nos documentos, todos nasceram dentro de casa, nunca em hospitais. E detalhe, os endereços são sempre os mesmos também. Só num dos apartamentos deste prédio, na Tijuca, teriam nascido 13 desses brasileiros falsificados. É o mesmo bairro onde vive Ali Kamel Ismael. Informações falsas, mas o documento podia ser considerado verdadeiro. E com a certidão de nascimento nas mãos, os sírios tinham direitos como qualquer outro brasileiro. E como brasileiros, mesmo sem falar quase nada da nossa língua, foram a outras repartições públicas. Sem nenhuma dificuldade, os sírios estiveram no Detran do Rio, onde são feitas as carteiras de identidade. Ihab, Amin, Jamal, 51 dos 72 sírios saíram de lá com o documento. Nenhum sistema conseguiu detectar a fraude. Ter o CPF também não foi problema. 39 sírios têm o documento. E eles podiam votar e até ser eleitos, porque 52 têm o título de eleitor também. As suspeitas começaram a aparecer quando um funcionário aqui do Detran desconfiou das certidões de nascimento que tinham informações muito parecidas. Ele avisou a delegacia que investiga fraudes. E os policiais descobriram que os sírios não queriam se passar por brasileiros apenas no Brasil. Pelo menos 20 deles tiraram o passaporte brasileiro. O que ninguém sabe até agora é onde esses sírios estão hoje. Os investigadores descobriram nas redes sociais que muitos viajam pelo mundo todo. Paris, Nova York, Londres. Outros
não se intimidam ao compartilhar textos que defendem atos terroristas ou mostrar simpatia por Hitler e o nazismo. Atendendo a um pedido da polícia, o consulado americano no Rio informou que 17 sírios com documentos brasileiros feitos a partir da fraude pediram visto para entrar nos Estados Unidos. Desses, 5 fizeram o pedido com o passaporte brasileiro. 3 são ex-militares das Forças Armadas da Síria. O governo dos Estados Unidos avisou que se eles apresentarem documentos brasileiros em território americano, vão para a cadeia. No Rio, a mulher de Ali Kamel Ismael foi presa em flagrante por falsidade ideológica. Bacema Lasmar apresentou um passaporte brasileiro quando os policiais chegaram, mas logo depois admitiu ter outro, sírio, que estava escondido numa vizinha. O problema é que para cada documento, um local de nascimento diferente. Ali Kamel Ismael, Davi dos Santos Guido, ex-funcionário do cartório, e Jorge Luiz da Silva Mota, que ainda trabalha lá, respondem agora ao inquérito em liberdade, também por falsidade ideológica e associação criminosa. Agora, o paradeiro desses sírios que querem se passar por brasileiros vai ser problema também de outras autoridades. Nós, da Polícia Civil, já oficiamos à Polícia Federal para cancelamento e exclusão dos passaportes e vistos desses sírios que obtiveram de forma fraudulenta, bem como oficiamos também já ao Ministério das Relações Exteriores para tomar as providências cabíveis. E é importante saber por quê? É importante saber porque a segurança nacional está em jogo. O Ministério das Relações Exteriores declarou que não fala sobre questões ligadas a estrangeiros no Brasil. O Ministério da Justiça vai pedir informações a autoridades do Rio. O Detran do Rio informou que, por lei, só pode exigir certidão de nascimento ou de casamento para emitir a carteira de identidade. A Receita Federal declarou que está implantando um processo integrado para evitar informações fraudulentas na inscrição do CPF. A Corregedoria Geral da Justiça fez uma intervenção no cartório em 2010 por suspeita de irregularidades e afirma que as fraudes são anteriores a esse período. Mas a polícia diz que foram depois. O serviço de registro de nascimento no cartório foi extinto. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio declarou que, para obter o título, o eleitor precisa declarar que as informações são verdadeiras sob pena de crime eleitoral. A Polícia Federal afirmou que tem um inquérito sobre o caso, mas que não pode comentar porque está em segredo de justiça. O advogado do sírio Ali Kamel Ismael e da mulher dele diz que vai provar a inocência dos clientes. Nós não conseguimos contato com a defesa do funcionário do cartório, Jorge Luiz da Silva.